Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja envolvida a todos nós. Nós hoje trazemos um tema, a casa propôs, a força de vontade. 3 são as observações que a doutrina espírita nos traz: o livre-arbítrio, o pensamento e a força de vontade, ou a vontade. Hoje nós vamos falar sobre a vontade, mas tanto o pensamento como o livre-arbítrio, eles estão muito relacionados com essa força de vontade que temos que ter para que tenhamos acelerado o nosso processo ou o nosso progresso espiritual. Todos nós, toda vez que oramos, eu acredito aqui todos, sem exceção, acho que dificilmente vai ter alguém aqui que não tenha feito isso, já orou em algum momento, ora todos os dias e talvez todas as horas, o Pai Nosso. Quando nós oramos o Pai Nosso, lá nós colocamos a seguinte condição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que a gente está falando sobre isso? O que a gente está pedindo a Deus? É que pelo menos a nossa vontade seja pelo menos igual à vontade que o Pai deseja para cada um de nós. Ora, ela pode igualar, mas se essa vontade não igualar, pelo menos que nós permitamos que seja a dele que prevaleça. Então, daí a gente vai vendo a importância que tem de nós imprimirmos vontade em tudo que nós fazemos. Não tem nada que a gente faça que a gente, em algum momento, não imprimiu vontade. Até passa despercebido, mas nós imprimimos vontade. Então, é muito importante que a gente entenda que quando a doutrina espírita traz essa observação para a gente tem que olhar com muito carinho, porque ela é uma potência. Kardec chama onipotente. Olha que coisa fantástica. O que é onipotente? É todo poder. Quando Kardec se refere à vontade, dizendo que ela é onipotente, ele está falando numa parte super interessante para nós, de vital importância. É na nossa saúde. Ele se refere que a vontade, ela é todo poder em nós, porque normalmente nós acreditamos que podemos fazer o mal. Mas a nossa vontade para fazer o bem é muito pequena. Por isso que ele diz, é através da força de vontade que nós vamos procurar o equilíbrio espiritual e orgânico. Toda vez que nós sentamos para tomar um passe, tanto o passista, como nós que estamos recebendo o passe, o passista está imprimindo vontade determinante. Ele quer que aquele que está à sua frente receba os fluidos disponibilizados pela espiritualidade. Ele é apenas o canal. Ele recebe os fluidos espirituais que passa por ele e ele apenas dirige, imprime vontade. Mas imagine aqueles que estão tomando passe, se imprimir vontade em receber esses fluidos. Kardec chama atenção para isso. Por isso que a gente pede, quando vamos tomar o passe, que as pessoas entrem em prece. Eleve seu pensamento. Mas, se nós fizermos a nossa prece, não aquela prece decorada, Pai Nosso que estás no céu, e que a gente às vezes até perde o pensamento, mas nós fizermos a prece como a doutrina espírita nos esclarece, conversando com Deus, com Jesus, pedindo humildemente que venhamos a obter o equilíbrio. Se tivermos um problema orgânico, que a gente dirija esses pensamentos, são fluidos, que do mesmo jeito que um fluido pode fazer o meu estômago
ter uma gastrite, se eu posso ter uma dor de cabeça, com alguma coisa pensamental que me traga uma doença, a lógica e a razão me diz que se eu também pensar na saúde, eu consigo. Nós temos uma capacidade imensa de proporcionar equilíbrio em nós, mas também temos um desequilíbrio. Ora, então nesse momento em que a gente está recebendo aqueles fluidos, que a gente dirige aonde está com o problema, então. Kardec pede para que a gente direcione, é dar direção. Pensamento e a vontade vai dar direção àquilo. Somente no corpo físico? Não. Nós podemos fazer isso não só para nós outros, mas também para aqueles que nós queremos ajudar. Nós podemos dirigir o nosso pensamento. Se alguém não acredita, já deve ter visto, por exemplo, uma planta, aqueles que têm uma capacidade imensa de fluidos deletérios, pelo estado em que se encontram, de raiva, de inveja, de ciúme, é capaz de secar uma planta. Mas seca mesmo, a gente chama assim, seca a pimenteira. Por que que nós não podemos, elevando o pensamento, proporcionar e envolver alguém com os fluidos salutares? Mas isso não vai acontecer se nós não direcionarmos. Quando os fluidos nos envolvem, ele pode ficar só ali. Kardec diz que nós estamos envolvidos pelo fluido, mas ele só vai ser ativado, ele só vai ter a ação que nós realmente precisamos se nós imprimirmos vontade para que ele seja útil. Por isso, se tiver algum problema, dirija. Nós temos um cabedal enorme de remédios em nós mesmos. Então vamos utilizar esta farmácia que temos dentro de nós e vamos dirigir para o local onde a gente está com algum problema. Isso no corpo físico. Agora vamos supor que seja na questão moral. A mesma coisa. Vamos imprimir vontade para não permitir que as coisas que venham a nos tirar do equilíbrio, ela permaneça. E ela só vai se afastar se nós imprimirmos vontade em buscar a sintonia com aqueles que podem nos ajudar. Eu comentei isso só para mostrar a importância que tem a vontade. Jesus diz: entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos, e a vontade divina os aproveitará. Isso está no livro Mensagens, em Mensagens, de Chico Xavier, psicografado por Emmanuel. Sem a vontade, olha bem o que Emmanuel diz, sem a vontade bem direcionada, não há vida saudável. É a vontade que nos permite transformar extintos, que é o que é a nossa origem como seres, em sentimentos, hábitos doentios em saúde, e conquistar a beleza e concretizar os ideais humanos. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Só para resumir o que eu disse no início, a importância que tem de nós estarmos educando essa vontade, porque ela é onipotente, e toda potência mal direcionada, se ela não tiver um alinhamento, ela vai passar destruindo tudo. Nós é que temos que utilizá-la em nosso benefício, ajudando-nos e ajudando aqueles que estão em nossa volta. Então vamos compreender melhor a vontade. Como melhor utilizar essa vontade no nosso dia a dia? Porque uma coisa, eu parto do princípio que todos nós aqui já estamos em condições de compreender Jesus.
todos aqui têm de alguma frase de Jesus ou o Evangelho como conhecimento. De tantas desencarnações, de tantas vezes que nós já tivemos a oportunidade desse contato, ou aqui na doutrina espírita, estudando, muitos aqui estudam, ou alguns que frequentam, já escutaram aqui na tribuna o Evangelho de Jesus. Então, esse conhecimento nós já temos. E as leis de Deus, nós todos aqui temos conhecimento, que ela está na nossa consciência. O que precisamos é imprimir vontade nesse conhecimento evangélico. Não é que ele fique somente no cabedal de coisas lindas, fique somente para que a gente leia e empregue nos outros. Não. Esse conhecimento ele tem que ser dirigido para o nosso progresso espiritual. Finalidade primeira de estarmos aqui é progredirmos, é passarmos todos os dias. O dia anterior é uma coisa, mas o dia seguinte eu tenho que estar melhor. Eu não vou estar, se eu tiver inveja, eu não vou eliminar a inveja de uma vez só, não. Mas pelo menos que eu tenha o controle dela, o ciúme, eu vou aos poucos, todos os dias eu vou conseguindo controlar. Eu vou aprendendo a fazer isso. Mas eu preciso imprimir vontade para que isso aconteça. Então, vamos ver quem mais fala sobre a vontade na doutrina espírita foi Leon Denis. No livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor. Ele diz: o poder da vontade, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado, e em vez de se julgar um fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força e sentiria ele próprio como criar esse futuro. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A vontade é a maior de todas as potências. Olha que espetáculo, a gente despreza isso. Repetindo, a vontade é a maior de todas as potências. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. E ele continua: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo e de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que é bem e bom, desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se, inevitavelmente. Ou, na atualidade, ou nas séries das suas sucessivas reencarnações. Quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina, quando seu pensamento se puser com a lei divina. Aí a gente dá uma parada aqui. O que ele está querendo dizer? Que toda vez que nós formos tomar qualquer decisão, e a gente vai verificar como é que a gente faz esse processo, como é que a gente educa isso, a gente vai tentar alencar isso aqui, toda vez que vier um pensamento nosso, primeiro a gente vai para o crivo da consciência. Jesus nos ensinou a colocar no lugar do outro. Depois que a gente fizer as devidas avaliações, a gente vai ver se realmente aquilo tem que ser concretizado. É no pensamento que a gente pode frear. Primeiro passa pelo pensamento. E a gente tem condições de analisar se aquilo é bom, como ele bem diz aqui, ó, se é bem, se é bom. Aí nós vamos fazer análise e vamos concretizar ou não. Imprimir vontade. Aí ele diz, é nesse conhecimento da vontade, nesse emprego da vontade, nessa determinação que cada um tem ou não tem, que se verifica a palavra, a fé remove montanhas. Eu tenho que estar convicto, eu tenho que fazer isso com muita força, eu tenho que utilizar esse potencial. Eu não posso desprezar isso como uma ferramenta de processo evolutivo. Ele continua, lamentavelmente ou não, o homem não tem plena consciência
do que verdadeiramente significa a vontade. Essa potência rege toda a sua vida, mesmo quando dela não nos damos conta. Porque alguém pode dizer, mas nunca ninguém falou com fulano ou cicrano sobre a vontade, ele não sabe. Ele não precisa ter conta, ele usa. Independente de nós conhecermos, ela está em nós. Como muitas das coisas de nossas vidas vai acontecer, independente do nosso conhecimento. Não nos basta simplesmente pensar. Não nos basta simplesmente sentir. Não nos basta simplesmente querer. É necessário que essas 3 capacidades do espírito, ele chama capacidades do espírito, ou seja, o pensar, sentir e querer, recebam um impulso forte, profundo e direcionado a um determinado fim, a um determinado objetivo, se pretendemos realizar ou alcançar, seja o que for. Toda vez que a gente pensa alguma coisa, às vezes, muitas vezes a gente fala assim, poxa, que o pensamento passe pelas portas do coração. Quando a gente fala isso, a gente está querendo colocar sentimento naquele pensamento. Que a gente seja dócil, que a gente compreenda, que a gente respeite. Vem um pensamento de alguém que eu não gosto. Se por acaso eu tiver o devido controle e dirigir para procurar virtudes nas pessoas, eu botar sentimento, eu vou ter uma reação. Mas se eu simplesmente deixar o pensamento levar por algum defeito ou uma imperfeição moral que ela tenha, isso vai ser determinante para que eu possa dar os primeiros passos para dirigir para onde eu vou e para quem vai me dirigir. Se eu elevo, todos aqui têm esse conhecimento, é doutrinário, a doutrina espírita explica a gente isso. Se eu elevo meu pensamento, eu tenho a harmonia e o equilíbrio, principalmente orgânico. Se eu, ao contrário, me deixo levar pela raiva, pelo ódio, só com aquela lembrança, eu tenho uma desarmonia geral. Podem acreditar, aqueles que não querem que nós avancemos, utilizam essa ferramenta muito bem, que nós sabemos e não utilizamos. O que eles fazem? Você acorda. Simplesmente, se você não tiver com devido equilíbrio, basta lembrar o nome de uma pessoa que você não gosta, ou de um fato. Acabou-se o dia. Se você não imprimir vontade em elevar seu pensamento numa prece, se você não recorrer a bons pensamentos, quem é que vai nos dirigir? Já que eu estou com raiva, já que eu estou revoltado, só de ter lembrado o nome de uma pessoa. Aqueles que não querem nos orientar, quando perguntaram se os espíritos dirigiam os nossos atos, as nossas ações, a nossa vida, foi muito claro dizer, na realidade são eles que dirigem. Imagine a importância que isso tem quando imprimir vontade. Só que eles não podem fazer isso por nós. Por isso que a responsabilidade não é deles, é nossa. Nós é que temos que imprimir vontade para onde a gente vai dirigir o nosso pensamento. Percebeu, vai para o crivo da lógica e da razão. Eu não posso pensar assim, eu tenho que mudar meu pensamento. Mas isso precisa força de vontade. Não vai acontecer naturalmente. Porque vem um pensamento, vem dois, vem três, e a gente precisa direcionar esse pensamento em alguma coisa, em algum local, aonde a gente possa elevar o pensamento. Uma prece, uma página edificante, uma música que eu goste, enfim, eu tenho que buscar isso. Eu tenho que ter força de vontade para sair dessa situação, porque senão vai encadear. A coisa vai crescendo, eu vou baixando, daqui a pouco alguém me pedir bom dia e a gente responde. Só você que está vendo isso. E coitada da pessoa, não tem culpa nenhuma. Mas vamos analisar cada um deles. O pensar, o sentir e o querer. O que é o pensamento? O que é o pensar?
é energia criadora, a gente cria, a gente está pensando, a gente está criando, a gente chega a ver, você lembra o nome de uma pessoa, você já vê as feições, você cria tudo, e já cria com os dentes trincados, já cria vendo cair, sendo derrotado, vendo um monte de defeito, então a gente está criando isso. Somos responsáveis pelos que criamos e por isso devemos estar atentos ao que estamos pensando, pois é determinante para o nosso equilíbrio emocional. Joana de Ângeles. Quem quiser completar, leia o livro Vida Feliz. E o sentir? Quando nós sentimos, é a capacidade de percepção. Será que aquilo está me fazendo bem ou mal? Ora, se a gente lembrar de alguma coisa e perceber que aquilo nos irrita, é ali que a gente tem que tomar cuidado. Poxa, eu vou sentir quando eu penso. Basta a gente lembrar. Você lembra de uma pessoa amiga, você fica feliz. Uns bons momentos, vai entrar na felicidade, uma música, ou uma palavra. Às vezes é só uma palavra para ser determinante. Mas o sentir é isso. Eu percebo meus sentimentos. Que sentimento é esse? É um sentimento bom ou um sentimento mau? Se eu percebo que é um sentimento bom, eu sei que eu estou sendo orientado pelos bons espíritos, porque eles só querem meu bem. Se eu percebo que é um sentimento mau, que eu me irrito, ora, é claro que só pode ser alguém que não queira, eles não dirigem meu pensamento. Eu pensei, eles estão dirigindo. O sentimento é que vai me dizer. É assim que a gente percebe. É assim que a gente percebe as boas e más pessoas, quando se aproximam de nós. Alguns chegam a captar a parte fluídica e sentem realmente no corpo físico isso. Todos nós somos capazes disso. Se nós pararmos para analisar, é por isso que tem que analisar o que nós estamos pensando. Que sentimento está trazendo esse pensamento? Aí eu já tenho que estar vigilante. Aí vem o querer. Aí vem a intenção. Com a intenção, eu pensei, senti e vem a intenção. O que eu faço com isso? Você vai fazer alguma coisa. E dependendo de onde a gente dirige, se estiver com a panela na mão, ela vai ser amassada. Fulana, pá! Se tiver alguma coisa, a gente chuta. Quantos a gente já viu fazer isso? Coitado, uma cadeira que não tem nada a ver com isso, você dá um bico. O que foi, fulano? Não sei. A pessoa nunca sabe. Porque não dá para saber. Incomoda. Simplesmente a gente vai para a irritação. Do mesmo jeito que a gente pode se fragar sorrindo, feliz, contente, porque o pensamento é elevado. E isso é importante em nossas vidas, porque não podemos responsabilizar ninguém. Está em nossas mãos. A espiritualidade quer nos ajudar, mas ela não pode fazer aquilo que nos cabe. No livro Manual Prático do Espírita, ele nos orienta como aprimorar a vontade. É muito interessante esse livro, porque ele é aquele que nos chama a responsabilidade, enumera ali sobre a reforma íntima. Quem tiver esse livro é muito interessante. Ele dá uma orientação como nós devemos fazer a reforma íntima, que não é o caso aqui agora. Mas lá ele ensina como aprimorar a vontade. Nós já fazemos isso. Só que a gente faz de uma maneira que a gente não para raciocinar. E é isso que ele quer esclarecer. Então ele diz o seguinte: a vontade é constituída de 5 fatores dinâmicos. Isso já foi dito aqui várias vezes em algumas palestras. A gente vai repetir rapidamente. O primeiro é o impulso, depois você tem o autodomínio, depois você vai fazer a deliberação, aí você fica determinado e você diz, não, agora eu vou fazer. Então vê que isso passa rapidamente. A gente pensa que não, mas passa rapidamente. Assim que chega, a gente recebe. Eu vou ao hospital, ou eu vou para a academia, eu vou trabalhar hoje. Isso passa na nossa cabeça, ele vem esse impulso, alguma coisa que a gente tem que fazer, e a gente tem que pensar para isso. Nesse momento, no momento do impulso, quando chega o pensamento, ele é super importante, principalmente o conhecimento espírita que a gente tem, que a gente está comentando aqui, da importância de saber analisar o nosso pensamento. Ele diz:
Nessa fase, a mais delicada e importante, está lá no livro, recebemos a inspiração misericordiosa dos amigos espirituais que querem nos ajudar na caminhada evolutiva. Veja, é nesse momento, é quando a gente recebe esse impulso, que a gente está recebendo essa ajuda. Mas a gente também pode estar recebendo o daqueles que não querem. Aí é que está a nossa responsabilidade, é fazer essa análise. Mas vamos tratar aqui daqueles que querem nos ajudar, o que é o importante. Quem são eles? Como é que nós os chamamos? Ele diz aqui, o espírito protetor, o espírito amigo, o espírito familiar, espírito simpático, guia espiritual, mentor espiritual, anjo da guarda. As denominações para esse espírito que nos acompanha durante sua trajetória da vida material em vários e sempre próximos de nós. Eles não vão fazer aquilo que nos cabe, mas estão ali pronto para nos inspirar, para nos mostrar como a caminhada que devemos, os passos que devemos dar. Mas esses passos quem tem que dar somos nós. É interessante sabermos que todos nós, por mais desmerecedores possamos nos achar diante da providência divina, somos assistidos por esse companheiro ou companheira do plano espiritual, que praticamente endossa a nossa encarnação. É como se fosse um pai a conduzir o filho, um professor a ensinar um aluno, um tutor que vela pelo tutelado, um irmão mais experiente a orientar o menos experiente na caminhada, com uma condição essencial. Pronto, aqui que joga para nós. Jamais interferir na liberdade da ação do protegido. Ele não vai interferir, não vai trazer fórmulas mirabolantes. Não adianta que isso não vai acontecer. Aí ele traz esse pensamento, alguma coisa que seja para nós conseguirmos alcançar o objetivo a qual estar condizente com a vontade do Pai. Aí nós vamos analisar. Nós temos que começar a pensar e analisar esse pensamento. É nessa análise que, dependendo do que fez, por exemplo, acontece, a gente está com um problema que está interferindo praticamente em todo o processo do nosso dia. A gente tem um pensamento de alguém que a gente não gosta. Isso ele está preocupado e está querendo nos inspirar. A gente conseguiu, fez uma prece, oramos, pedimos a ajuda, e ele imediatamente, jogou o pensamento. Só o que ele está dizendo, que a inspiração que está vindo, é dizendo, vai lá, pede desculpas, ou se não, faça alguma coisa de agrado. O Chico contou uma história que a senhora magoa ele e de repente ele é aconselhado a dar uma máquina de costura para ela. Você imagine o que é você, uma pessoa que está no seu calo, desbofeteando, xingando, e você recebe a intuição que você tem que ir lá e, olha, está aqui um presentinho que eu estou trazendo para você. A gente, normalmente, o que a gente faz? Se vier um pensamento desse, eu vou fazer isso nada, ela que se vire. É o que a gente pensa. E com isso a gente perde uma oportunidade enorme, porque a gente não está seguindo aquilo que veio a orientação. Nós temos que estar vigilantes nisso. A gente tem que aprender a renunciar. Temos que aprender a ser humildes. E a gente sabe a dificuldade que é da gente simplesmente pedir desculpas ou perdão a alguém. Mas ele não vai orientar outra coisa. Ele vai orientar os meios, como nós vamos fazer, isso vai a cada um de nós. E é nesse momento que a gente tem que ter o autodomínio. É nesse momento que a doutrina espírita explica por que é necessário esse autodomínio. Aí a gente vai lá, por que a gente não consegue? Por que tem que ter força de vontade, mas vontade mesmo? Por causa da questão 913. Entre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical?
É isso, aqui é que nós temos que vencer. Já o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. De nada valerá combatê-lo, pois não chegareis a extirpá-lo, enquanto não tiveres atacado o mal pela raiz, enquanto não tiveres destruído a causa. Que todos os vossos esforços, que toda a vossa vontade, tendam, portanto, para esse objetivo, pois aí está a verdadeira chaga da humanidade. Todo aquele que quiser se aproximar aproximar-se desde esta vida da perfeição moral, deve extirpar do seu coração qualquer sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, amor e caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O espírito amigo, ele vai se fundamentar na orientação dele nesta lei: justiça, amor e caridade. Ele quer que a gente siga esta lei, porque essa lei a vontade de Deus está fundamentada nela. E nós devemos fazer a vontade dele e não a nossa. Se formos pela nossa, empregarmos egoísmo. Aí vem a pergunta que aqui já se falou mais de 1 milhão de vezes, a questão 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos que realmente se esforçam. E a gente pensa que precisa uma vontade imensa para ali, chegar ali e dizer: olha, fulano, desculpe, eu errei, vamos ver se a gente consegue daqui para frente acertar. A gente compreende que precisa realmente muita força de vontade. É através do autodomínio, esclarece, que conseguimos contornar as dificuldades íntimas. Eu controlei, eu tenho que dominar, só eu que posso fazer isso. Eu tenho que me controlar. É controlar, o que a gente vai segurar? A gente vai segurar a inveja, segurar com força mesmo. Ela vai vir. A inveja, o ciúme, a intolerância. Aí a gente tem que ter rédeas curtíssimas. Puxa e não deixa ela exacerbar, para que possam as virtudes aparecer. Exercemos domínio progressivo sobre as nossas paixões e apegos. Vencemos os obstáculos criados pelas nossas próprias fraquezas, limitações psicológicas, receios e incerteza. Afastamos as pedras do caminho, que é o que os espíritos fazem, nos intuem. Depois vem o impulso, o autodomínio, aí vem a deliberação. Nós vamos começar a falar sozinho, conosco mesmo, ou conversando com o nosso amigo espiritual. Pô, meu irmão, peraí, a gente está deliberando. Você acha que eu vou lá e ainda vou ter que dar um presente para ele? O Chico falou isso, ele começou a deliberar. Pô, mas você está me pedindo para ir lá, depois que ela me ofendeu, me chamou de tudo que pôde, e eu ainda vou ter que ir lá e dar uma máquina de presente a ela? Ah, isso eu não faço, não, a gente está deliberando. Então a gente está falando conosco, estamos falando sozinho. Na realidade, estamos conversando com aqueles que nos orientaram e a gente nem percebe, porque a gente está lutando contra esse sentimento. Aí vem a determinação. Aí a gente vai ver a quem a gente vai ouvir. Lembra aquela história do anjinho de um lado e do outro? A gente está falando uma coisa, não, faço lá. No final a gente tem que tomar uma decisão. Aí vem a determinação. A determinação é o primeiro ato da ação. Nós já deliberamos, escutamos. Nessa fase, programamos no tempo as ações a serem tomadas. Relacionamos passos a seguir e nos empenhamos em cumpri-lo, um a um, com rigor, atendendo ao amigo espiritual. Com firmeza, com energia e com coragem, partimos para a ação. Aí a gente começa a caminhar e vai na direção, determinado. E finalmente encontramos o nosso objetivo. E a gente vai firme, partimos para a ação. Aí vem a ação. Finalmente a ação vem concluir com toda a sequência encadeada. É a prova das nossas intenções.
é a manifestação viva, palpável, a concretização daqueles impulsos que foram articulados na esfera dos nossos pensamentos. Isso tudo passou na nossa mente. É a própria ideia condensada, materializada, realizada. Veja, mas isso acontece conosco todos os dias. Todo esse processo a gente faz. Só que a gente tem que ter determinação para verificar se é uma coisa boa. Se é boa, não vamos temer. Jamais vamos ser orientados pelos bons espíritos para fazer alguma coisa errada. E nós sabemos se é certo ou errado. Essa consciência a gente já tem. Nós não temos mais desculpas. É só nos colocarmos no lugar do outro. Nessa fase da vontade, não podemos nos afastar de Jesus, que é nosso guia e modelo. Nos coube a dúvida e a gente vai para o Evangelho. Ali, a gente toma essa decisão, essa ação com mais segurança. E Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem sensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Veja a orientação que Jesus está dando. Então quando nós tomamos essa decisão fundamentada nesta lei, justiça, amor e caridade, fazendo a vontade do Pai, contrariando aquilo que é o que nós... O pensamento não faça isso. Coisas erradas, coisas que não vai resolver o problema, eu vou passar, estou empurrando com a barriga, que eu tenho como resolver. Mas, para isso, eu vou precisar lutar contra mim mesmo, utilizando a vontade. É através da oração que nos comunicamos com Deus. Essa é a maneira que a gente tem como buscar essa ajuda. Pois foi assim que nos ensinou Jesus. Conta Joana de Anjos no Lampadário Espírita Coragem do Amor. Para manter perfeita identificação com o Pai, não poucas vezes as lágrimas espanavam a visão dele. Não poucas vezes o viram chorar, aqueles que eram os seus melhores amigos. Não poucas vezes em solilóquios, ou seja, falando sozinho, em prece, na imensa busca do Pai, ele chorava. Na cruz, as lágrimas se misturavam ao seu sangue. Sem embargo, era o excelso construtor do orbe, pedindo ao Pai: perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E nós sabemos dessa história. Assim, quando pedimos em prece ao Pai que seja feita a nossa vontade, a vontade dele, estamos pedindo a sua vontade, estamos pedindo para que a sua vontade também seja nossa, e que tenhamos o entendimento que, em agindo assim, estaremos cumprindo uma lei fundamental para o nosso progresso espiritual, que é a lei de amor, justiça e caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um roteiro que a semana passada foi colocado aqui também, na quarta-feira passada, e que eu gostaria de repetir com bastante calma, falando pausadamente, como deve ser o nosso comportamento para que a gente consiga o progresso espiritual, alcançarmos a nossa finalidade. Nós viemos aqui para sermos pessoas boas, pessoas que contribuem uma com a outra, que não pensam só em si mesmo, ou seja, sendo humildes, afastando o egoísmo em prol da coletividade. Esta é o homem de bem do capítulo 17, tem 3. E diz o seguinte:
O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, faz a vontade de Deus. Na sua maior pureza, se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei. Se não cometeu o mal. Se fez todo o bem que podia. Se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que se queixar dele. Enfim, se fez os outros aquilo que queria que os outros fizessem para ele. Ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E se submete em todas as coisas à sua vontade, como o Cristo aqui o fez. Sangrando e chorando, mas lembrando de que Deus deveria perdoar aqueles seus algozes. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva os aflitos. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como seus irmãos. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga, a isso procura sempre o bem, que pode atenuar o mal. Estuda as próprias imperfeições. Importantíssimo isso para nós. Analisarmos o que é que podemos mudar em nós. Estudar isso e imprimir vontade para modificar. E trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços, toda a sua vontade tende a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor que na véspera. Não vamos eliminar de jeito nenhum as nossas más inclinações, mas nós vamos aos poucos fazendo tudo para não permitir que elas cresçam. Esta não é uma relação completa das qualidades que distinguem um homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-la estará no caminho que a elas conduz. E se por acaso perceber que todas essas qualidades que foram numeradas aqui estão com dificuldade de realizá-las, lembre-se de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne no sentido de dizer, a nossa natureza inferior vai nos levar à queda. Por isso, fiquemos e busquemos através da oração e da vigilância para que possamos alcançar o objetivo de mais essa encarnação. Muita paz para todos.